Olá a todos. Nesse vídeo aqui eu vou comentar a relação que existe entre essa epidemia do Covid-19, o coronavírus, e os chamados erros da Rússia, profetizado por Nossa Senhora em Fátima em 17. Certo? É bom deixar claro uma coisa em relação à mensagem. Nossa Senhora relaciona diretamente a paz mundial, né, a consagração e conversão da Rússia e também a devoção do Imaculado Coração. Quer dizer, ela fala que, isso em 17, que quando acabasse aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, se não houvesse esses atos, viria outra guerra pior. Mas se fossem feitos esses atos, haveria um período de paz no mundo e essa guerra seria evitada. A Segunda Guerra Mundial, a que ela se referia, passou, mas a paz não veio ainda. E depois ela comenta o seguinte, que quando a Rússia fosse consagrada, isso iria acontecer inevitavelmente, seja no tempo que ela pediu, seja mais tarde, atrasado, depois viria a paz no mundo. Quer dizer, a Rússia não é o único elemento da paz mundial, mas é uma espécie de pivô no qual ela torna visível a ação de Nossa Senhora na história humana. Não é possível medir a devoção do Imaculado Coração, que é a devoção dos 5 sábados, que quem puder ver pela internet vai encontrar facilmente as orientações dessa devoção. Mas como a devoção a consagração da Rússia ela é explícita, ela é solene, ela é pública, como depois ela especifica em 29 para a Irmã Lúcia, numa outra aparição, né? O mundo viria este ato, a conversão da Rússia e a paz no mundo. Quer dizer, ela seria possível ver no transcorrer da história a ação de Nossa Senhora no mundo, na história humana. Bom, o que são os erros da Rússia? Se eu não me engano, em 32, não sei, acho que esse é o ano, em Tui, na Espanha, que foi onde a Irmã Lúcia teve a aparição de 29, onde Nossa Senhora especifica como deve ser feita a consagração, ela aparece de novo para a Irmã Lúcia, lamentando que os homens não quiseram ouvi-la, e dizendo que a Rússia vai sim de fato espalhar seus erros pelo mundo, haveria muito sofrimento inclusive para a Igreja Católica, e que será tarde, enfim, a consagração quando for feita. Vejam só, depois de 3 anos depois que ela pediu a consagração, especificou para a igreja. Então, em 3 anos era possível fazer isto. Parece, se eu não estou enganado, que o pedido da consagração da Rússia chegou para o Papa só em 37, para o Papa Pio XI. A data mais cedo que eu conheço é essa daí, acho que foi em 37 apenas, ou seja, 8 anos depois ela pediu em 29 para a Irmã Lúcia, certo? O que são os erros da Rússia? É um tema muito complicado falar isso daí, porque é uma coisa tão vasta e complexa e tão profunda, que não dá para definir nem num curso isso daí, nem muitas aulas. Bom, evidentemente, se a gente vê a forma como, depois da Revolução Russa, os comunistas espalharam guerras, revoluções e morticínios pelo mundo inteiro, fica evidente que isto é os erros da Rússia, só que isso é parte da história. No final do ano passado, de setembro e outubro, quem acompanha ali o curso do professor Olavo de Carvalho, ele falava nessa época da escola de Frankfurt, que é uma escola, um grupo de acadêmicos intelectuais marxistas que se empenharam na guerra cultural. Também aparece na obra de Antônio Gramsci, como ocupar espaço, como se influenciar na guerra na família. E a guerra cultural para os comunistas é basicamente fazer a revolução pelo meio da cultura. Só que a revolução tem que ser feita com a demolição da ordem estabelecida para depois substituí-la por uma nova. E o Olavo comenta que na escola surgiu a chamada dialética negativa, que era a destruição pela destruição. Quer dizer, a lógica não é nem mais o socialismo, o objetivo, mas simplesmente o foco é o transcorrer histórico pelo ato revolucionário permanente. Ou seja, a sociedade não deve ser criada, demolida para ser feita algo novo, mas simplesmente ser demolida para que seja demolida mais tarde novamente. Existe uma idolatria do tempo aí, um progresso histórico através de um ato revolucionário. Ora, se tu pode julgar o mundo inteiro, tu não deve falar graças a ninguém, não deve justificativa para ninguém, certo? Então, esse movimento entrou para a demolição
da família, dos valores da cultura, da religião principalmente, que é o principal obstáculo cultural para a Revolução Comunista, né? No caso aqui na cultura. Mas, enfim, chegando ao tema atual que eu quero falar, bom, essa Revolução Cultural ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? Promoveu o narcotráfico, o crime, quer dizer, hoje nós, até o Papa Bento XVI fala da ditadura do relativismo, hoje nós vivemos dentro dos erros da Rússia, nós estamos imersos nos erros da Rússia. Não é algo dos comunistas, não. A coisa tomou vida própria. Pode desaparecer a Rússia hoje. Pode desaparecer todos os comunistas do mundo que sobraram e todos os seus, enfim, os seus admiradores. Essa distorção na ordem da sociedade, na cultura, na mentalidade, vai se manter vivo. Nós estamos dentro dos erros da Rússia. Voltando à época da Revolução, lá nos anos 20 e 30, a União Soviética plantou em 1922 a Revolução Comunista na China. Né? A antiga NKVD, que seria a futura KGB, a mesma organização, só muda o nome, mandou agentes para organizar, dar armas, orientação, expertise, portanto, para que os chineses organizassem a revolução no país e depois viessem concretizá-la, enfim, tomar o poder em 49. Quer dizer, os russos plantaram, os soviéticos plantaram a revolução na China. O regime comunista da Rússia acabou, ao menos formalmente, mas está vivo ainda hoje na China, né? Mantém os opositores na cadeia, proibindo os grupos religiosos, pelo menos os grupos independentes. Nós temos na China a chamada Igreja Patriótica Chinesa, que são bispos biônicos do Partido Comunista que estão não estão em comunhão com Roma, estão fora da Santa Sé, e que ajudou a controlar a ordem, segundo os ditames do partido. Né? E na China foi onde surgiu aí a epidemia do corona. Né? Houve muita divulgação ali pelo Twitter, Facebook, que eu vi, de fontes, até mesmo da grande imprensa, mas principalmente mídias locais menores, né? De que a China detectou pela primeira vez o corona em novembro de 2019. Né? E o primeiro caso comprovado de infectado foi só em 8 de dezembro. Quer dizer, a China escondeu os casos do próprio país e, inclusive, o médico, que foi o primeiro a alertar, foi forçado a assinar um documento, né, de que ele não podia mais tocar no assunto, ele foi contaminado e ele morreu, um médico de 34 anos de idade. E vários outros médicos também foram silenciados pelo governo, até que, lá por dezembro, janeiro, o Partido Comunista, Pequim, o governo chinês, né, começou a admitir publicamente que havia uma epidemia no país. Quer dizer, houve 2 meses de atraso sobre o alerta da epidemia, que podia ter ajudado muito na prevenção antes até dos países vizinhos e de outros países no mundo. Bom, a situação chegou hoje no estado que chegou. No Brasil a gente está com 2.200 infectados e 80 mortos. Agora, isso em final de março de 2020. Em metade de março, surgiu também a notícia, um documento da União Europeia. Eu não encontrei o documento na internet, mas a Reuters teria tido acesso ao documento, que é a organização, a agência de notícias, né? Mas a notícia também está em vários sites menores também em inglês, a gente pode encontrar, de que o documento afirma que a Rússia espalhou, o governo russo, então, ou seja, grupos ligados à propaganda em línguas francesa, inglesa, espanhola, alemã, se utilizaram da internet, também dos meios de comunicação oficial da Rússia, então a Russia Today, a Sputnik, né, e os grupos de comunicação da Rússia, espalharam notícias falsas e contraditórias em relação à epidemia do corona. Quer dizer, essas notícias teriam contribuído, segundo esse relatório, para a disseminação do medo e a dificuldade do combate à epidemia. Obviamente, o que vai acontecer numa situação dessas? Se tem confusão e medo, as autoridades vão fechar as fronteiras, vão fechar os espaços públicos, vão fechar as regiões, os municípios, os estados, para conter não só a epidemia, mas também para acalmar os ânimos. O que também é uma faca de 2 gumes, porque tu fechar um território
É tu criar medo também. Quer dizer, não há muita saída nessa situação. E a Rússia contribuiu para essa situação acontecer, segundo o relatório da União Europeia. Há alguns anos, nessa década principalmente, especialmente depois da invasão da Ucrânia, os intelectuais na Europa e a própria União Europeia, os governos, têm insistido muito nessa questão da propaganda russa, né, no continente. Então, novamente, eles entraram nessa seara de disseminar uma confusão. Por quê? Porque é de objetivo do Kremlin criar descrédito em relação às democracias e desmoralizá-las. Na Rússia tem um conceito chamado democracia soberana, que foi criado por um dos ideólogos do regime do Putin, que é o Vladimir Surkov, que na verdade é um sistema político, democrático, entre aspas, se tem eleições e tudo mais, mas que o poder central tem total controle da situação. Quer dizer, ninguém de fora pode interferir, né, nos rumos do regime soberano, né? Isso é uma forma de justificar a centralidade de poder e estabelecer até mesmo uma oposição em relação aos opositores e aos estrangeiros que insistem de uma forma ou de outra ou que agem na Rússia, né? Quer dizer, tem por um lado a China escondendo a epidemia, né? Por outro lado a Rússia espalhando mentiras, e agora recentemente eu vi uma notícia, vi ontem isso, eu não li, nem informei nada, o Mike Pompeo, que é secretário de Estado americano, acusando a China de propaganda enganosa em relação à epidemia. Quer dizer, então os dois países estariam aí atuando de forma a disseminar pânico, né? Para quê? Para enfraquecer os adversários, porque o grande objetivo da China é solapar o poder americano e se tornar a grande superpotência mundial, a líder do mundo. E o grande objetivo da Rússia é estabelecer o Império Russo, uma espécie de Império Eurasiano. Quer dizer, e os dois têm uma aliança estratégica. Há divergência entre os dois, há certos conflitos, mas eles têm, no fundo, uma aliança estratégica. Os dois são herdeiros do poder comunista, a China é uma ditadura comunista de fato. A Rússia ela herdou a estrutura de poder e os contatos pelo mundo que o regime soviético possuía no passado, também as armas nucleares e tudo mais. O próprio Putin, a gente não precisa falar, é um agente do serviço secreto, quer dizer, serviço secreto na Rússia, que é FSB, a antiga KGB, máfia russa e governo russo são a mesma coisa. Quer dizer, os dois são herdeiros diretos dos chamados erros da Rússia, né, das profecias de Fátima, e continuam a atuar de forma a disseminar problemas e caos no mundo. Mas volto a dizer que mesmo que a Rússia assumisse, ou que a China assumisse, os erros da Rússia estão aí espalhados já na mentalidade, no comportamento, na forma de vida, nas visões de mundo, nas distorções na cultura, no conhecimento, né? Mas enfim. Então nós estamos numa situação em que de imediato precisa de uma resposta. Eu não sei como é que os governos vão reagir em relação à China depois que essa crise passar. Espero que passe logo. Todo mundo espera isso. Mas é inegável que existe uma relação entre a China e em relação à China e da China em relação ao passado soviético, no que se refere aos chamados erros da Rússia e a atuação que a Rússia possui hoje de tentar criar caos e confusão no mundo inteiro para estabelecer o seu poder supremo imperial sobre todo o mundo, por enquanto em parceria com a China. Eu fico imaginando se os dois conseguirem chegar lá, o que eles vão fazer entre eles, né? Quem vai prevalecer na ordem mundial. Mas de qualquer forma, está dado aí feito aí o comentário alerta, e a gente tem que lembrar, não podemos esquecer de forma nenhuma a necessidade estrita da devoção do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora, para que isto leve ou à consagração e conversão da Rússia e a paz no mundo, ou que aquela consagração de 84 de João Paulo II, se for válida, como muitos consideram, que ela seja consumada nos fatos. Certo? Então nós temos que rezar muito, agora muito mais do que nunca, para a consagração, para a paz mundial e os efeitos da consagração e conversão da Rússia, certo? Então, obrigado a todos, Deus abençoe e se proteja dessa epidemia aí, e que também dê apoio e suporte aos mais frágeis, na saúde, também nos meios de vida, porque muita gente vai ficar desempregada e sem dinheiro nesse meio tempo aí, certo? Um abraço, Deus abençoe, até mais.